Nesse vídeo nós vamos falar sobre a linha de CLP compacto da Tind, que é a linha XD. Essa linha ela vem em substituição à linha antiga, que é a linha XC, que foi o software que a gente usou na última configuração, quando nós mostramos com alguns controles usando esse CLP aqui. O que nós vamos usar hoje, tá, vai ser um XD316T, que é um CLP da linha XD3, tá, com 16 IOs. O software de programação para ele, tá, a gente estava usando o XCP Pro, tá? Agora a gente vai usar o Tind PLC Program Tool. A gente encontra na internet também às vezes como a XDP Pro. Tá? Eles são basicamente a mesma coisa, tá? Não muda quase nada. O que muda aqui de início é que para fazer a conexão aqui na linha XC, a gente só tinha aqui a opção de serial. Já na linha XD, a gente tem a opção da serial, mas também tem um programa que faz gerenciamento da comunicação, certo? Que é o XNet aqui. Esse software é o seguinte: é o XNet Config. Você pode instalar ele externamente, mas quando você carrega o XP Pro, ele já também carrega automaticamente esse software. Para fazer a conexão, existem duas maneiras: ou pela porta serial, ou pela porta USB. Pela porta serial é quando a gente seleciona o Adbus. E pela porta USB é quando a gente seleciona aqui o XNet. A gente escolhe aqui a conda USB ou a Ethernet. Na verdade ele é o gerenciador de comunicação, tá? Então ele vai permitir fazer a comunicação pela USB, pela internet, montar rede de comunicação, mas a gente não vai entrar muito no detalhe disso não, a gente só vai fazer a conexão. Uma vez que você escolheu a conexão, se o CLP estiver conectado, ele já fica online. Os manuais que nós vamos usar são o manual do hardware, o manual dos modos de expansão e o manual da lista de instruções. Vamos começar primeiro falando sobre o hardware, tá? A linha XD ela tem algumas variações de modelo. A gente pode encontrar aqui. Aqui tem a descrição de como funciona desde o XD1 até o XD5. Se eu não me engano, aqui tem as características físicas. E aqui embaixo aqui é a descrição de portas, mapeamento de memória. Essas memórias que estão aqui entre parênteses são as memórias retentivas. Um pouquinho mais para baixo aqui. Chegando. Aqui. A gente tem a descrição das entradas e saídas físicas, certo? Que são as entradas e saídas físicas? São essas que a gente viu aqui, ó. Aqui e aqui. No caso aqui, ó,
como a gente está usando o XD3, ele vem aqui na tabela. A gente vai dar uma passadinha pelo manual rapidinho, só para a gente entender como ele funciona, tá? Aqui, ó, aqui está dizendo que o XD316, que é o que a gente usou, é o gráfico C. Então é esse daqui. Ele tem a 24 volts e 0 volts, o comum, as entradas. Aqui são a linha do RS485. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho a com 1, aqui é com 2, tá? Do RS485, o A e o B. E aqui é as saídas, o comum das saídas. Como funciona aqui essa leitura das saídas? Você tem aqui o comum, seguindo nesse sentido. Esse comum é para a entrada YZ e Y1. Depois eu tenho um outro comum que ele serve para, ele é o comum do Y2 e Y3. Depois o com 2 que é para o restante aqui, ó, do 4, do 5, do 6 e do 7. E assim funciona em todos, tá? Esse aqui, por exemplo, a gente teria aqui o A e o B, depois o comum, o Y0, depois o comum do Y1, depois um comum para o Y2, 3 e 4 e 5. Depois o comum para o 6, 7, 10, 11. Depois o comum para o 12, 13, 14 e 15. Sempre é o mesmo princípio para todas as portas. Portas não, né? Todas as conexões. Então, a gente tem o manual do rádio que nós vamos utilizar. Vamos usar o manual de instruções também, para a gente dar uma olhadinha como funciona. Aqui, todas as instruções. Aqui. As instruções são basicamente as mesmas. Tá? A gente vai ver que é muito parecido mesmo, tanto que eu consigo com o software da linha XD abrir o software do que foi feito na linha XC. Ele vai fazer a conversão. Certo? E vai usar o manual dos módulos. Nós vamos usar o manual dos módulos. Por quê? Que nós vamos fazer a conexão de alguns módulos de expansão. Aqui ele vai demonstrar. Tá? Cada modelo de expansão nesse manual aqui. Depois a gente volta nele. Por enquanto, da linha XD para a linha XC também uma coisa que é importante que muda são as memórias especiais. A gente pode ver que na linha XC, tá, o endereçamento ele é diferente do endereçamento que a gente encontra aqui na linha XD, a descrição das memórias. Tudo isso aqui consta no manual de programação. A gente tem aqui, ó, aqui a gente na linha XC a gente tinha esse normal aberto, normal fechado quando inicializa, os sinais expulsos, era tudo na linha da memória 8000. Agora não, são memórias SM, memórias ID, memórias HC, eu acho que de high speed, né, e por aí vai. Tudo isso que a gente falou, que não havia comentado, está no manual de programação. Não vem. Conforme a gente for falando sobre o CLP, a gente vai chegando nesse ponto. Também que eu deixei separado aqui, nós vamos usar um módulo de entrada e saída, o módulo entrada e saída digital, tá? Digital. O módulo de entradas e saídas analógicas e um módulo para Thermopar. A gente pode notar que na linha XD eu posso ler o software da linha XC. Então assim, vamos abrir o software que nós usamos no último vídeo para acionar o inversor e o motor de passo e ler o encoder. Estou perguntando se eu quero salvar o software antigo. Vai estar me dizendo aqui que ele vai encontrar na linha XD o controlador que é compatível. Tem algumas memórias, ele vai me dizer aqui as memórias que mudaram. Pergunta se eu quero continuar, vou dizer que sim.
certo? Aí ele colocou todas as mudanças. Então agora sim a gente vai ver o que está acontecendo. Tá dizendo que aqui, ó, quando a gente importa da versão antiga, que a memória é M8002, agora é que a memória equivalente da NXD é SM2. Qual que é SM2? São essas memórias aqui, ó. As memórias aqui. Tá até usando aqui no sol. Então aqui a 8011 é SM11, SM11 é o pulso de 10 milissegundos. 8170 agora é SM1000. 8173, isso aqui são as memórias, se eu não me engano, como referência do controle do movimento, pulso de direção. E também mudou aqui as memórias referentes ao controle de pulso na linha XC. Quer ver? A gente pode abrir os dois para dar uma olhada. Desculpa. Aqui na linha XC a gente estava usando os contadores normais, C800. Agora a gente vai ver que na linha XV não é esse número mais. Aqui, ó, agora são contadores HC. Essas instruções que estão vermelho aqui, ó, significa que ou a instrução não existe ou a instrução ficou com alguma coisa errada. Aqui do controle do inversor não mudou praticamente nada. Ele só mudou aqui umas memórias, tá vendo? Deixa eu ver. Aqui no inversor não muda nada mesmo. Mudou só na linha do controle do movimento. E ele diz o que é que tem para a gente corrigir. Eu deixei aqui de lado o mesmo inversor para a gente ver como ele funciona, tá? Então assim, uma vez que eu fiz a importação, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro vamos ver aqui o que tem de errado. Essa memória aqui, ó, PLSF, que é a memória para... O que é PLSF? A memória para a gente controlar a saída a partir de uma frequência. Ele diz que tem um erro aqui. Então a gente agora vai aqui no manual, que é por isso que a gente estava olhando, procura a memória correspondente aqui. A memória não, a instrução correspondente. A gente vai aqui, pulsos de saída. Ora, a PLSF. PLSF. A gente vai aqui na... Primeiro vamos ver quais são as instruções. As instruções agora que a gente tem para pulso de saída são a PLSR, a PLSF. O ZRN é uma instrução para que não existia na versão XC, que é para ele voltar para home, certo? Essa aqui, pulso com reverso, aqui não sei nem qual é, e o função stop também muda um pouco. Então vamos ver aqui o que a gente tem de errado. Onde a instrução não existe mais, tá vendo o PLSY? Pode arrancar essa linha. Certo? Porque assim, não adianta colocar que vai gerar erro no programa e não... Então a gente pode excluir. Aqui ele está colocando que o pulso de descida, só porque ele mudou a memória aqui, que essa aqui é a memória de pulso contínuo. Quer ver? SM1000. Esse é um flag, na verdade. De qualquer maneira, nós vamos tirar isso daqui. Essa linha também que está errada, nós vamos tirar, que é o stop. Na verdade, isso aqui não está errado, tá? Ele está dizendo aqui, ó, tem erro de parâmetro. Porque a função stop, aqui ela está na linha XC, ela precisa só de um parâmetro. E o que a gente viu no manual é que agora ela precisa de dois parâmetros, o S0
e o D0. Se a gente for lá na instrução, a gente veria o que é isso aqui. Mas agora, por enquanto, eu vou só tirar essa instrução que é para o software rodar. Essa instrução nós vamos consertar. O PLSF. O PLSF. O que tem de errado aqui? Que pelo manual, também, ó, aqui a gente tem o PLSF mais de um parâmetro. Então vamos nessa instrução aqui. Ele diz que eu tenho três parâmetros. Eu tenho um parâmetro aqui que é uma variável de 1 a 4 que eu tenho que colocar no endereçamento. Ele me dá um exemplo. Aqui ele colocou constante 1, que nós vamos colocar. Então eu tenho a instrução PLSF, tenho aqui no S0 a frequência e aqui no D a saída. É só um movimento de contínuo, né? Então a gente vem aqui, vamos editar. Vou colocar aqui. Já corrigiu. Deixa eu ver se está igual lá no manual. Não, tá diferente. Tá que a gente fez errado aqui. Primeiro é a frequência. Depois a constante de 1 a 4. Depois a saída. Certo? Essa aqui tá errado. E aqui, essa aqui é mais simples, tá? Tá dizendo aqui, aqui como ele tá dizendo, era para ler o encoder, eu usei move, mas ele mudou essa variável para uma variável high speed. Então aqui eu tenho que colocar uma função de move. Corrigiu. Uma vez que corrigiu, teoricamente deveria funcionar, certo? Mais ou menos. Porque aqui, ó, a gente tem que ver o seguinte: ele não importa a configuração da porta serial, certo? Então não tem nada. Eu vou ler aqui a via no CLP. Lá eu tenho que a minha configuração de serial aqui na porta com 1 1920081 Even, né? Na porta com 2 a gente está usando 8 stop bits, 2 bits de paridade, 8 bits de dados, 2 stop bits sem paridade. Então assim, isso ele não importou, porque aqui está diferente. Mas eu mudei isso aqui no inversor de frequência, mas é só para mostrar que a gente tem que olhar essas questões da configuração, porque ele vai fazer a compatibilidade, vai gerar a compatibilidade do software, não necessariamente da configuração do equipamento. Uma vez feito isso, então a gente já fez o que? Aqui a gente tem aqui, qual era o modelo que a gente estava usando? Ó, o modelo estava dizendo que era o XD, tá? O XD3-16. Era esse mesmo que a gente viu aqui na foto, que a gente está usando aqui, ó. 16T, saída transistor. Então nós vamos fazer download desse software. Vamos parar o CLP. Não vou entrar muito nisso daqui não, porque é igualzinho o outro, né? Senão a gente vai ficar falando da mesma coisa sempre. Ele entrou, eu pedi para ele parar para fazer o download e agora eu peço para ele ficar online. Certo? Mas como que era esse software quando a gente tinha feito para a parte do controle do inversor? Aqui a gente tinha aqui um sequencialzinho para passar pelas instruções de leitura e escrita pela função Modbus, tá lá no outro vídeo.
Aqui a gente não vai dar muito uma olhada assim na questão do controle do movimento. E aqui nem do encoder. É só para ver que o software fica compatível mesmo. Eu deixei ele aqui, ó. Tá aqui o motorzinho e tá aqui o inversor. O programa é o mesmo, a gente vai abrir aqui então as variáveis. A gente tinha, vamos diminuir aqui. Aqui o que a gente tinha colocado, que no D2 a gente passava a frequência e aqui no D1 era o comando. E para fazer o liga e desliga era o M1 e para o M2 ele invertia o sentido. Como eu falei, tá lá no outro vídeo. Então vamos colocar aqui a frequência que a gente quer operar aqui no D2. Já mudou aqui. Ou seja, a gente não fez praticamente nada e já está funcionando. O M1 vai ligar. Ligou. O M2 muda o sentido. Vamos diminuir a rotação para a gente perceber a mudança. Vamos ver se a gente consegue com 6. Vou deixar mais devagarinho. Acho que agora dá pra ver. Então, ou seja, ele já funciona normalmente. Aqui, uma outra coisa que é interessante da linha XD, de a gente falar, é que você pode usar o simulador da DOP 100. Se você vier aqui, criar um projeto, que nem eu criei aqui um projetinho. Aqui é o modelo. Aqui é o modelo. Aqui é um projeto novo, em paralelo. Por aqui, ó, ABQ. Na hora de eu escolher o fabricante, ele já vai listar aqui a Tinge. E aqui eu vou ter o seguinte: XD Modbus, que ou seja, via serial, ou XD Modbus, ou XD TCP, que é Modbus. Vou colocar a configuração igual tá lá na minha com 1. Como tá aqui. (19.208), tá? Bits, tá? Paridade par, um stop bits, o modo RTU. Então, aqui, 232, 8 bits, um stop bits, 19.200, paridade par. E aqui o modo tá em ASCII, então a gente muda para RTU. E já estaria pronto para a gente trabalhar com o CLP da Shinji. Como eu já tinha um pronto aqui, eu vou voltar no nosso aqui, ó. E aí o endereçamento, vamos ver esse endereçamento dessa memória aqui, ó. Essa memória aqui é memória M1. Como que ele vai abrir? Na hora que eu selecionar, ele já dá toda aquela lista de memória, tá vendo? Ó? Todo o mapeamento do Shinji aqui, ó. Então tem as memórias SM, as memórias high speed, as memórias de entrada analógica, de saída, tá? Tudo já vem listado. Era M1 mesmo? Era.
Aqui no caso da frequência, ó, mesma coisa, a gente também listou. Lá estava no D2, deixei no D2. Então vamos ver se isso aqui funciona. Essa parte aqui a gente vai ver na segunda parte do vídeo. O que ele me diz aqui? Que eu estou usando lá com 1 e a minha porta do PC compatível é com 4. Tudo bem. E qual que é a porta que eu deixei o cabo conectado? Aqui, ó. Está conectado aqui nessa serial. Feito isso, já funciona. Os dois botões aqui, vamos ver aqui. Cadê a imagem? Aqui. Vou colocar aqui para baixo. Vamos dar a frequência. Peraí. Já mudou para 6. Vou chamar devagar. Certo? Então é um CLP bem versátil, tá? Bem simples de fazer a configuração, bem fácil de usar. Já falamos aqui das memórias, quais são as memórias especiais e quais os manuais que a gente está usando. No próximo vídeo eu vou falar aqui sobre como configurar as expansões.